Boa tarde a todos. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, poder passar para vocês as experiências que eu tenho como fiscal e auditora de processo eletrônico de votação. Eu gostaria de lembrar aqui, fazer uma ressalva logo no início, que as questões que eu vou colocar aqui, elas não têm a ver com o resultado de eleição. Eu estou combatendo o processo eletrônico de votação brasileiro, que, na minha opinião, e pelos trabalhos que eu já fiz, auditorias que eu já realizei, ele se mostrou arcaico, muito caro, impossível de ser fiscalizado, extremamente concentrado na mão de um único poder. Para vocês terem uma ideia, eu sou advogada. Quando eu estou atuando na Justiça Eleitoral, eu tenho contra mim os peritos, que é a Secretaria de Informática, que são peritos réus, porque eu estou combatendo, eu estou contundentemente dizendo que existem fraudes, existem possibilidades de fraude ou vulnerabilidades no processo eletrônico. Então, o perito, ele, na condição de Secretaria de Informática, ele é um perito réu. E os senhores ministros, suas excelências, eles são os julgadores réus. Então, aqui eu vou passar para vocês uma experiência que eu tive, que foi em 2012. Eu fui fazer uma fiscalização na cidade de Londrina, no município, onde eu analisei o código, a geração de mídia. Eu estou num ponto de geração de mídia que foi onde o Zé Melo começou aqui. Eu pedi os logs de geração de mídia e o que eu encontrei lá? Eu encontrei um programa rodando sem assinatura. O meu antecessor, ele disse que todos os programas que rodam na urna são assinados. Não, esse não foi assinado. Esse programa, ele rodou de uma forma não oficial. Então, vamos lá. A pessoa começou a tentar rodar o programa dia 27/8/2012, nesse horário. E ele deixou logar, ele registrou isso num arquivo do sistema. Aí eu peguei esse arquivo e fui avaliar. Ele começou a rodar e o que acontecia? A informação que vinha era que ele não era o oficial, ele não era um programa oficial, ele era um programa não oficial, um programa que tinha um nome de programa oficial, mas não era oficial. Se eu quisesse fraudar uma eleição, se eu quisesse colocar lá dentro um programa, eu não colocaria o nome, por exemplo, fraude eleição CPP, ou Maria Aparecida Cortis CPP, ou altere o resultado da eleição CPP. Eu colocaria o nome de um programa que já existia, e foi isso que aconteceu. Mas o sistema, ele rejeitava esse programa. Ele dizia, o Gedeon, pode ver aqui, ó, alerta, versão incompatível do Hot Swat Flash. Ele dizia, não, essa versão não é compatível. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, foi em 27/8. Quem fez isso, foi tentando fazer isso, olha, dia 28 ele tentou de novo. Aí foi dito a mesma coisa, ó, e caiu o sistema. Então, se ele rodasse isso numa cerimônia de geração de mídia, nós fiscais de partido, auditores, que a gente estava lá em cima do pessoal que estava gerando mídia, a gente pegaria porque o sistema caía. Ele diz, olha, não é compatível, ele quer uma versão 1.993. E a versão que estava rodando desse programa, que a gente não sabe o que era 19,90. Não há que se falar que isso daí já estava na urna, porque não é possível. Por quê? Quando se faz a geração de mídia, se baixa no sistema da Justiça Eleitoral os programas que rodaram aqui pela Secretaria de Informática. E esses programas são assinados e o sistema aceita. Se ele fosse um programa oficial, ele tinha entrado e seria aceito pelo sistema. Ele tentou. Aí, no dia 21/9, ele já estava mais esperto, olha. Ele, mesmo incompatível, ele já estava começando a entrar. Ele já entrou, aqui, ó. Ele já não aparece, ele já não derruba o sistema, ele entrou. Dia 21/9. Quando foi dia 24, que foi a geração de mídia, ele entrou e rodou normalmente. Esse programa foi para as urnas e rodou no município de Londrina, nas eleições de 2012. Eu fiz uma petição e fui questionar essa informação que foi passado. Esse programa não era um programa importante, era um programa que não servia para fraudar. Aí eu não entendi por que, então, que eles teriam que tentar tanto colocar esse programa lá dentro e rodar. Porque não servia para nada, não era para colocar, ok? Na minha opinião.
Bem, aí eu fui procurar quem tinha sido a empresa que tinha trabalhado nesse sistema. Aí eu tive mais uma surpresa. Quem trabalhou foi a empresa Smart Martic. Esse consórcio de empresa, ele foi formado dia 13 de 7 de 2015. No dia 17 de 7 de 2015, eles estavam assinando um contrato com a Justiça Eleitoral para exercitação de urna. Ou seja, eles aceitaram, a Justiça Eleitoral, pelos dados que tem no processo, ela aceitou essa empresa sem que ela estivesse ainda regularizada, o consórcio. No primeiro termo aditivo, por mais assustador ainda, no primeiro termo aditivo, eles colocaram uma empresa estrangeira, que é a Smart Martic International Corporation. Essa empresa ela foi registrada na junta comercial dia 25, ela já tinha, dia 25 do 10, e ela entrou no processo 17 do 9, ou seja, rodou um programa que não era oficial, com uma empresa que foi contratada de forma irregular. Essa licitação é uma licitação que foi feita de forma irregular. Muito bem. Aí o que eu decidi? Falei, na eleição de 2014, porque não dá para a gente fazer nada, porque o réu que julga. Os senhores, as suas excelências, os ministros, nada pessoal, mas são eles que julgam. Eu acho que não é muito proveitoso da minha parte ficar recorrendo judicialmente. Então, o que eu faço? Eu apresento o problema e deixo para eles resolverem. Infelizmente, eu não tenho obtido resultado. O que eu fiz? Na eleição de 2014, eu resolvi descobrir como que esse programa rodou. Aí, o que eu fiz? Eu pedi ajuda para o professor Diego Aranha, para o professor Pedro Rezende. Nós escolhemos um aluno, um ex-aluno da UNB, colocamos dentro do TSE para ele analisar código-fonte. E ele foi analisando sobre a orientação do professor Pedro e do professor Diego. Eu levei essas informações e disse, olha, onde pode estar o problema? Como eles estão conseguindo assinar programas nos estados? Porque o senhor, lembre-se que o meu antecessor diz que todos os programas são assinados. Não sai nada do TSE sem assinatura, ok? Confirmando? Ok. Então, vamos em frente. Se eu peguei o problema aqui, que foi na geração de mídia, eu peguei o problema aqui. Aqui é a carga das urnas, aqui é a totalização, divulgação. Eu peguei aqui. Então, o problema estava aqui. Aqui o que é? É o desenvolvimento dos programas no TSE. Então, tanto eu, professor Diego e professor Pedro, nós decidimos centrar nossas forças aqui. Vamos analisar o código-fonte. Analisando esse código-fonte, a gente achou uma coisa muito estranha, muito perigosa para a nossa democracia. O que aconteceu? Nós Presidente, temos questão de ordem. Está difícil de ouvir. Deixa eu ver se trocar o microfone. Eu acredito que é o plenário conversando. O plenário, aqui. Não é a professora. não sou, desculpa, pensei que era meu. Não. Vossa Senhoria Você pedir silêncio, por favor. Vou só pedir para que todos, então, respeitem a palavra da nossa convidada. Então, o que nós descobrimos dentro do TSE sob a orientação do professor Diego Aranha e do professor Pedro Rezende, através das mãos do Gabriel Gaspar. Nós descobrimos um programa no Fonte, um programa executável, que estava inserido no sistema de segurança da urna. Ele é um subsistema do sistema SIS. Quando o senhor Zé Melo disse que entram os programas saem do TSE assinado, eles vão para os estados. O primeiro programa que entra é o SIS, que é o Programa de Segurança da Urna. Esse programa, dentro dele, tinha um programa chamado Inserator, que serviu para levar a capacidade de assinatura digital de programas não oficiais. Bom, eu já tinha conseguido metade do meu objetivo, porque como esse programa conseguiu rodar lá, se eles não tinham como assinar? Assinatura, gente, não pode ficar dentro do sistema de segurança. Assinatura é uma prerrogativa do TSE. O TSE não pode negligenciar isso e deixar ir para os estados. Então, o que ele fez? Mandou para os estados, ok? Então, bastava que a pessoa conhecesse que existia esse programa, bastava que a pessoa fizesse um comando num computador, que ela conseguiria assinar um programa e pôr esse programa para rodar dentro da urna. Certo?
Aí eu fiquei pensando ainda, bom, não é suficiente isso. A pessoa que for fazer isso, ela tem que levar um pendrive, ela tem que levar alguma coisa para poder colocar o programa dela lá dentro, assinar e colocar para rodar. Como é que ela faz? Eu tive mais uma ideia. A justificativa do TSE foi o seguinte: esse programa ele foi usado até 2004 para assinar certificado. Em 2004 ele parou de ser usado e está lá para atender outros projetos. Senhores, ele pode estar lá para atender outros projetos desde que ele não vá para os estados. Mandar programa de assinatura para os estados é muito perigoso. E qualquer um, mesmo que for, digamos um advogado que não entende muito de computador, esse advogado, se ele tiver conhecimento disso, ele é capaz de assinar um programa e pôr para rodar. Aí vocês vão falar assim, não, mas a urna tem 7.999 travas. Não importa. Se esse programa for bem escrito, ele vai levar todas as travas consigo e vai até o final do processo, vai gerar um boletim de urna válido, e vai levar para a totalização e vai dar um resultado da eleição. Então, não adianta se fazer perícia, ou auditoria, o que for em urna, ou processo de totalização, se não se entrar no mérito do programa que está sendo mandado para os estados. Como está sendo desenvolvido, como ele está sendo escrito, qual é a capacidade dele de que tem uma pessoa nos estados de mudar o resultado da eleição. Bem, então vamos lá. Aqui mais uma informação. O programa, a informação que a Secretaria de Informática deu é que esse programa, ele estava na sala e não estava sendo usado, ele não estava na sala, ele estava no código-fonte. Ele é um código-fonte de um programa executável e que pode fazer uma assinatura digital e colocar um programa lá dentro e mudar o resultado da eleição. Ele não está na tabela de hash. Então, aqui eu discordo do meu antecessor, porque nem todos os programas que estão dentro da urna estão assinados, porque esse não está na tabela de hash, ele não tem assinatura. Por quê? Eu protocolei uma petição dizendo que ele estava lá e eu não encontrei a tabela de hash dele. Muito bem. Não se trata de uma biblioteca, ele é um programa executável. E não se trata de leitores de binários, por quê? Nós fizemos uma pergunta, eles insinuaram uma resposta, o Gabriel Gaspar foi lá por orientação do professor Diego e a gente viu que ele não tem nada, ele é um programa solto. Um programa que não tem conexão com outros programas. Bom, aí eu vou falar. Aí eu fiquei em dúvida. Como eles conseguiriam colocar esse programa dentro da urna sem que eles levassem um pendrive ou que o fiscal estivesse lá prestando atenção de que aquele programa estava sendo inserido de forma clandestina? Eu pedi para fazer um teste no sistema com computadores conectados à internet e computadores não conectados à internet. Quando se gera mídia, o fiscal de partido não tem como saber se o computador está ou não ligado à internet. Não existe nenhuma trava nesse sentido. Então, a urna realmente não está conectada à internet, mas o computador está. Por quê? O que a gente detectou aqui foi, não existe nenhuma trava, o programa roda normalmente, é feito. Então, como a pessoa faria para ela inserir esse programa que ele próprio vai assinar? Ele deixa o computador conectado à internet, assina um programa que ele quer que rode, que dê um comando para ele até o final e vai limpando a área até produzir um boletim de urna válido, e baixa o programa da internet e pronto. Não tem problema nenhum nisso. Então, eu descobri o que, na minha opinião, aconteceu em Londrina. O programa rodou, com uma assinatura oficial. Como que ele foi colocado lá dentro? Só deixar o computador conectado à internet, mais nada. Nós fizemos uma petição, mandamos essas informações e, como eu disse, eu acho que não é muito produtivo para nós, advogados que militamos nessa área, para a gente ficar recorrendo. Por quê? O perito é réu e os julgadores são réus também. Então, não adianta, eu nunca vou ganhar. Sempre eles vão ter uma solução, seja ela qual for, que vai ser contrária à minha demonstração, porque isso é prova, o programa rodou. Tem um programa lá dentro que dá para assinar. E essa justiça eleitoral que eles falam, senhores, dizer que está tudo certinho, tem transparência,
Eles não me deram o endereço. Eu não conheço isso, porque eu já dou desde 2002 que eu venho até o TSE tentando fazer auditoria, tentando conhecer esse processo, tentando deixar a coisa um pouco mais fácil nos estados. Eu não consegui. Então, deve existir 2 TSEs, que não esse que eu conheço. Bom, lógico que a minha petição foi indeferida, até porque disseram que eu não tinha competência para fazer, etc. Então, eu trouxe a mesma foto, Zé Melo. Mas só que eu estou dizendo o seguinte, eu não assinei, ninguém assinou esse programa. E outra coisa, eu quero exortar o Ministério Público, porque o Ministério Público é um órgão maravilhoso, um órgão muito capaz, um órgão muito competente. Só que ele está assinando a petição que a Secretaria de Informática faz, sem ler. Eles não leem, eles assinaram o programa, a OAB também assinou e não leram. Quem fez a petição foi a Secretaria de Informática, que é responsável por tudo isso. Bem, aí eu voltei um pouquinho mais para a Smart Martic esse ano de 2014. A Smart Martic, a empresa, a Corporation, é uma empresa internacional, não tem autorização para funcionar no Brasil, não tem CNPJ, e é uma empresa que não poderia estar prestando serviço para a Justiça Eleitoral. Mas qual não foi mais... Ela tem problemas em vários países que ela entra kamikaze. Esse ano ela tentou fabricar urna, licitação 53. Ela entrou kamikaze com um monte de documento que, assim, a gente teria que analisar de uma forma mais fria, mais coerentemente para poder aceitar, mas mesmo a Justiça Eleitoral não aceitou. E aqui, qual foi a minha surpresa? A Justiça Eleitoral, no julgamento de uma petição que foi feita para que se fizesse auditoria no processo eletrônico de votação, ela deu a seguinte jurisprudência para nós, advogados. Os sistemas e programas utilizados nas urnas de propriedade da Justiça Eleitoral não podem ter seu acesso franqueado a pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras ou vinculado a países ou entidades internacionais. Tal providência implicaria ofensa à soberania nacional, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Isso serve, senhores, para auditoria, só que não serve para a empresa que foi credenciada em 2012 e a outra empresa, e a mesma empresa que, em 2014, também teve manuseio de carga, de urna e trabalhou para a Justiça Eleitoral, embora não centralizado no TSE, mas de forma individual nos estados. Então, é isso que eu tinha que passar para vocês, foi a experiência que eu tive na minha luta para mudar o processo eleitoral, porque o que a gente quer não é nada pessoal, não tem nada contra a Justiça Eleitoral, mas nós queremos um processo transparente, um processo fácil de ser auditado, um processo que não seja caro para os partidos, porque hoje um partido, para colocar uma pessoa para analisar código-fonte dentro do TSE, ele vai gastar muito, porque precisa no mínimo de 35 pessoas. E esse 180 dias, vocês não pensem que vocês vão ficar sabendo de tudo o que acontece, não, porque ele é feito num outro lugar e passado para a gente só quando os programas estão prontos. E existem programas que ficam prontos no dia que eles são lacrados. Muito obrigada. Agradeço. Concedo a palavra ao secretário de Tecnologia da Informação do TSE, senhor Giuseppe Janino, pelo prazo de 20 minutos.